Já tem algum tempo que o canal não fala de outros temas fora futebol, né? E alguns inscritos pedem, Jorge, fala, a gente quer ouvir a tua opinião sobre esse tema, sobre aquele, o que você pensa disso, o que você pensa daquilo. Esse tema aqui, eu acho que cabe um posicionamento. Eu acho que cabe um repúdio de todos nós, uma mobilização de todos nós, contra a banalização do absurdo, da incitação à violência, porque você vai esticando a corda, né? Aí, opa, consegui, deu bom, vou esticar mais um pouquinho. Opa, deu bom de novo, ninguém me freou, ninguém me parou, ninguém me deteve, vou esticar mais um pouquinho. E onde vai parar essa história? Dá um like no vídeo aí, se inscreve nessa volta para casa, nesse início de noite, boa semana aí para todo mundo, uma boa noite de segunda-feira para todo mundo, rumo a 380 mil inscritos no canal, não esquece de ativar o sininho de notificações. Tá na tela aí, ó. Justus se pronuncia após postagem sugerindo morte em foto com a filha. Abre aspas, não vou aceitar ameaça, fecha aspas. Apresentador e sua mulher, Ana Paula Sibert, postaram um vídeo após publicações sobre foto com Vicky sugerirem guilhotina e dizendo, tem que matar, terem viralizado. A Vicky, gente, é a filhinha do Roberto Justus, tem 5 anos de idade, tá? Então eles postaram uma foto na sexta-feira, o casal, o Justus e a Ana Paula, né? Justus e a Ana Paula postaram uma foto na sexta-feira, dia 4. Eles dois juntos do lado da filha. Postaram essa foto no Instagram. E a menina tá segurando uma bolsa. Lindinha, menina, linda. E ela tá segurando uma bolsa, uma bolsinha pequenininha, uma bolsa de grife. Aí, normal, né? A gente sabe como isso funciona na internet. A galera vai lá e começa a pesquisar. Que marca é a bolsa? Ah, é da marca tal. Quanto custa a bolsa? Nossa, custa não sei quantos mil reais. Parece que custa 14 mil reais a tal bolsa que a menininha estava segurando. E aí o debate, ele passa a orbitar nessa faixa de preço da bolsa, né? Puxa vida, né? A elite brasileira que gasta isso numa bolsa para uma criança, enquanto tem trabalhador que não ganha isso no ano. Aí começam os debates. E aí do debate vem a crítica e da crítica vem a ameaça ou a defesa da violência. Aí a coisa foge totalmente do controle. Se perde o bom senso, se perde a razoabilidade, vai tudo embora. Infelizmente, porque rede social não é o lugar da razoabilidade. Pelo péssimo comportamento dos seus usuários, muitas vezes, de alguns dos seus usuários, outros se comportam muito bem, tentam manter o ambiente minimamente saudável, mas é difícil. E também por culpa das próprias redes que instigam, né, que fazem esse tipo de conteúdo viralizar, que monetizam. Quanto mais polêmica você gerar, quanto mais irresponsável você for, mais você vai monetizar. Então, o ambiente ele é todo tóxico, de cima para baixo, de baixo para cima. Todo zoado, todo arrebentado. E aí a coisa foi, né, foi nessa loucura toda, até que começaram a circular alguns prints. E chegaram esses prints no Justus e na Ana Paula. Entre os prints que circularam e causaram mais repercussão, constava o print de um homem que se identificava como professor. 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 Tá? Dando ênfase aqui mais uma vez. E esse professor insinuava, comentando sobre a postagem, sobre a foto da família e a menina com a bolsa. Só guilhotina. Ele colocou isso, só guilhotina. Aí abaixo teve outra, uma mulher, uma outra internauta, colocou assim, tem que matar mesmo. Tem que matar mesmo. E ainda ela oculta a palavra matar, ela não coloca todos os caracteres, ela tira as vogais. Fica só MTR, mas a gente sabe exatamente o que ela estava dizendo. Bom, é um negócio tão bizarro, tão maluco. Aí o Justus e a Ana Paula, eu vi esse vídeo hoje de manhã, foram para as redes sociais, fizeram um vídeo dizendo, olha, a gente nunca se pronuncia contra críticas, opiniões da internet, a gente respeita a manifestação de todo mundo, tem coisa que a gente ouve que a gente deixa para lá, não leva em consideração, mas isso aqui não dá. Isso aqui nós vamos fazer um vídeo repudiando, mostrando todo o nosso incômodo, a revolta que isso deve gerar, e vamos tomar as medidas legais. O tal professor
seria professor da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. A UFRJ soltou uma nota oficial tentando se distanciar desse cara, dizendo, não, ele é professor aposentado desde 2022. As postagens são opiniões pessoais, expressam as opiniões dele, mas nós aqui, o FRJ e a ECO, que é a Escola de Comunicação, repudiamos qualquer tipo de expressão de pensamento que incite a violência ou agrida a terceiros. Essa foi a nota da UFRJ. Ela diz que ele não é professor lá desde 2022, mas ele se apresenta ainda como professor titular. Enfim, essa história vai ficar clara para todo mundo. Porém, o que importa aqui é o seguinte, o Justus vai para cima, vai processar o cidadão, vai arrancar e aí a questão não é o dinheiro, né? Por mais que um cidadão como esse mereça, no mínimo, uma punição como essa, tem que doer no bolso a imbecilidade. A imbecilidade que coloca em risco a vida das pessoas, que gera um ambiente de total, de profunda intolerância, estupidez, ela precisa doer na vida do camarada, ela precisa doer no bolso do camarada, ela precisa doer na vida social, ele precisa ter consequências na vida social. As pessoas, eu, pelo menos, jamais vou querer conviver com alguém que tem esse tipo de pensamento. Jamais, jamais. Eu quero me afastar. Esse tipo de pessoa, pessoas com esse nível de agressividade, de estupidez, é como eu sempre digo aqui, elas precisam ficar à margem da sociedade, no cantinho delas. Você quer ficar na sua bolha de intolerância, na sua bolha de selvageria? Vai ser feliz dentro da sua bolha. Mas entenda que com isso, você vai perder oportunidades em espaços públicos relevantes, você vai perder oportunidades de emprego, você vai perder oportunidades de convívio social. As pessoas têm que ter asco desse tipo de comportamento mesmo. Eu defendo, com certeza, com certeza. Então, quer viver, vive nessa bolha. Tem que doer de alguma forma. E mais do que isso, já que algumas pessoas não querem melhorar o ambiente de rede social por bem, na conscientização, né, na ideia, no amor, sabe, na compreensão, na inteligência, não dá, não quer, então vai ter que ser senador, meu amigo. Vai ter que ser senador da lei, no peso da lei, no peso da justiça recaindo em cima dela. Já que as plataformas se dizem incapazes de moderar todo o conteúdo, e eu de fato entendo que moderar todo o conteúdo beira o impossível, dado o volume gigantesco de postagens, mas acho que as plataformas podem estimular um consumo muito mais responsável por parte dos seus usuários, e elas não fazem isso porque elas ganham dinheiro com a viralização de conteúdos imbecis como esse aqui. Já que não tem como, né, não dá para moderar, então nós vamos educar à base da lei o usuário da rede social. Eu sou totalmente a favor que o Roberto Justus vá para cima, o Roberto Justus e a Ana Paula, e consigam a reparação desse dano, a indenização, o pedido de desculpas públicos, seja lá qual for a decisão pleiteada e alcançada. Mas sou totalmente a favor porque isso precisa parar. Isso precisa acabar. A gente precisa entrar de fato numa cruzada contra esse tipo de coisa na rede social. A gente precisa de fato repudiar. Ah, mas é um episódio pequeno, é uma bobagem, é um post, porque muitas vezes também tem um argumento. Pô, mas é um cara que não tem relevância. Eu nem acho que seja o caso, tá? A partir do momento em que ele é professor, ele tem relevância. Ele tem relevância no debate público, na formação de cidadãos, na difusão do pensamento. Ele tem total relevância para o debate público, mesmo que ele não tenha milhões de seguidores, mas ele ocupa dentro da sociedade um posto de destaque. E eu acho que, inclusive, isso deveria ser um agravante. Pessoas com nível de esclarecimento, poder de comunicação, influência na sociedade, que ocupam postos estratégicos, que são importantes na formação de cidadãos, essas pessoas deveriam pagar ainda mais quando cometem um erro como esse, para tratar como erro apenas, né? Estou sendo generoso, bondoso, estou sendo econômico no termo. Precisa doer ainda mais, porque ele tem formação acadêmica suficiente para entender a gravidade daquilo que ele postou. Se, infelizmente, é uma pessoa que não teve as mesmas oportunidades, a mesma formação, não é que a lei não tenha que recair sobre os ombros dela. A lei está aí para todos, mas é uma situação diferente. É intolerável, é ainda mais inaceitável quando isso parte de um professor, de um educador. Assustador, inclusive, o nível de ideologização de alguns dos nossos educadores. Espantoso,
espantoso. Não que seja surpreendente, a gente sabe, infelizmente, como alguns operam. Não são todos. Temos educadores maravilhosos nesse país, graças a Deus, ainda bem, formando cidadãos realmente de bem, realmente que vão fazer a diferença na sociedade. Então a gente tem que dar um freio nisso aí, cara. E o freio possível hoje, e o freio que as pessoas de bom senso buscam, não é o freio da violência, não é ir para cima do cara e fazer com ele o que ele defende que seja feito com os outros. É a lei, é usar os instrumentos legais, é usar a justiça, é usar os caminhos corretos para buscar essa reparação. Quando você vai buscar a reparação de uma desigualdade gritante que existe no país, a lógica tem que ser a mesma. Não é defendendo a guilhotina, é defendendo políticas públicas, é defendendo uma mudança de mentalidade, é defendendo, inclusive, que parte da elite brasileira deixe de se comportar como se comporta hoje. Porque parte da elite brasileira também é diretamente responsável pelo problema que a gente tem hoje. Uma elite brasileira que muitas vezes não volta o seu olhar para aqueles que realmente mais precisam. Uma elite brasileira que tem poder para transformar as coisas e muitas vezes não se interessa em transformar. Eu não deixo de ver o outro lado da discussão. Mas como que a gente vai mudar isso? Defendendo políticas públicas, defendendo uma mudança de mentalidade, fazendo a pressão onde tem que ser feita. Não, defendendo guilhotina. Não é dessa forma. Então que se busque cada vez mais a moderação, os caminhos legais, o bom senso e a punição para quem defende isso aqui. Isso aqui nunca tem que ser tratado como algo menor. Ah, bobagem, é um perfil com 100 seguidores, ninguém ouviu falar, é um perfil fake, fica restrito na bolha de internet. Não fica, a coisa amplifica, ainda mais quando diz respeito a uma figura pública. Eu sou totalmente a favor. Buscar a reparação na justiça não é pelo dinheiro. Eu, inclusive, já fui vítima de ataques não tão graves quanto esse. Ninguém defendeu tirar a vida da minha filha, porque se defender, meu amigo, eu vou pra cima com todo o poder da lei. Se um dia alguém fizer uma postagem como essa, você pode ter certeza. Mas já fizeram postagens ofensivas, absurdas, colocando rótulos absurdos contra mim. Reparação na justiça. Esse é o caminho. Esse é o caminho. A gente precisa dar um recado. A punição, ela tem o caráter educativo, pedagógico. Dar o exemplo, olha só, tá vendo aquele camarada ali? Ele cruzou essa linha, ele se ferrou. Ele teve prejuízo financeiro, ou ele foi preso, ou ele teve a sua reputação abalada por isso. Não faça, porque você vai ter o mesmo peso recaindo em cima de você. Não faça a mesma cagada que o camarada fez, porque se você fizer, olha o que aconteceu com ele, vai acontecer com você. As leis têm esse efeito também dentro da sociedade, então elas precisam ser aplicadas. Você precisa usar todos os instrumentos para isso. É a única maneira, no curto prazo, da gente tentar melhorar um pouquinho o ambiente de rede social. É a única. Solidariedade aí aos Justus, a Ana Paula, a Vicky, lindinha, lindinha. E assim, que a gente continue correndo atrás daquilo que é nosso, que a gente continue batalhando pelo que é nosso e não invejando aquilo que não é nosso, que a gente infelizmente não conseguiu conquistar, né? Enfim, eu acho que essa não é a maneira mais saudável. Existem outros caminhos, como eu sugeri aqui no vídeo, como eu abordei aqui no vídeo. Esse não é o caminho. Inclusive, por ironia, né, a bolsa foi um presente. Eu vi o vídeo do Justus e da Ana Paula, a menina ganhou de presente a bolsa, eles nem compraram a bolsa, e a galera fazendo julgamentos, né, sem ter todas as informações, o que é algo típico da internet também. A gente julga, aponta o dedo, condena, absolve, sem ter informação praticamente de nada, tirando muitas vezes as conclusões do traseiro. Isso precisa acabar. É o que eu penso. Like no vídeo se você ficou até o final. Boa semana para todo mundo. Juízo. E tchau.